aí, crente, beleza? Como foi sua semana? Espero que tenha sido excelente e produtiva. Vamos tentar aproveitar melhor nosso tempo semana que vem? Passar menos tempo de bobeira, né? O que você acha? Vamos tentar, né? Vai que dá certo. Nós vamos compartilhar hoje sobre a passagem lá em Mateus 16, 18, que diz assim: Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os versículos antes desses são aqueles famosos em que Jesus pergunta para os discípulos sobre quem as pessoas dizem que ele é. E Pedro, não pela carne ou sangue, como diz Jesus, mas pelo Espírito, recebe a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas não é esse o foco que eu quero dar nessa passagem. Eu quero falar sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Eu amo falar sobre igreja, sobre o que ela é, o que ela representa, o nosso papel como igreja. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Na teologia existe algo chamado de lei da primeira menção. E isso basicamente significa que toda primeira vez que algo é mencionado na Bíblia, isso se torna uma chave para interpretar futuras menções. Isso cria meio que uma identidade, uma definição. Nesse versículo de Mateus 16, foi a primeira vez que a palavra igreja, a palavra eclésia, aparece. E eclésia é traduzida diretamente como igreja por nós, mas também significa reunião, assembleia e etc. Mas por que é importante a menção dessa palavra nesse versículo especificamente? Essa explicação eu aprendi com o pastor Gustavo Paiva e ficou gravada no meu coração desde então. Eu não consegui encontrar vídeo dessa pregação dele, mas eu lembro bem, e se eu achar eu vou colocar na descrição aqui em algum lugar. E ele diz assim, para a gente olhar o contexto desse capítulo. Jesus e os discípulos estavam em uma cidade chamada Cesareia de Filipe, que não era uma cidade de muito boa fama, não. Os judeus não curtiam ir lá, porque se você for lá no Google e pesquisar imagens de Cesareia de Filipe, você vai ver que tinham 2 templos pagãos. Um de Pan, que era um deus metade bode, metade homem, deus da natureza e tal, e de Nêmesis, que era a deusa da vingança para eles. E entre esses 2 templos tinha uma caverna onde eram feitos muitos sacrifícios a Pan, e as pessoas acreditavam que ali eram as portas do inferno. Cesareia de Filipe era um lugar pagão, um lugar mau, um lugar onde as pessoas viviam de forma impura. O caos reinava ali. Tudo de errado estava naquela cidade. E foi ali que nasceu a igreja, onde só havia o caos, em meio às coisas mundanas, por assim dizer, coisas que eram consideradas abomináveis. Foi ali que surgiu a igreja, para nos mostrar que a igreja está sim cercada de coisas ruins, mas que é assim que deve ser. Precisamos estar no meio de tudo isso. Por que Jesus não falou sobre a igreja lá em Jerusalém, na Terra Santa? Faria mais sentido, não é? Já que nós somos a reunião dos santos. Mas outra coisa para a gente analisar é que a palavra eclésia também é a junção de 2 outras palavras no grego, chamados e fora. A igreja foi chamada para fora, fora do conforto, do comodismo, do estar junto apenas com os santos, chamados para fora das 4 paredes para sermos as mãos de amor de Jesus aqui. Não devemos ser só a reunião dos santos, claro que não. Devemos ser atuantes, sabe por quê? Logo após Jesus citar a igreja, ele descreve também a autoridade que nós teríamos. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, fazendo alusão àquela caverna onde aconteciam os sacrifícios em Cesareia de Filipe, onde tanto mal aconteceu. Ele queria dizer que, mesmo que existisse muito mal, a igreja teria poder sobre essas coisas, de vencer essas coisas.
E no versículo 19 ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha o poder que a igreja tem. Olha como a igreja é linda, cara. Isso é maravilhoso, sabe? A gente saber o nosso papel aqui, a importância que a gente como igreja desempenha. A igreja é linda. Isso que significa o título do podcast de hoje. Ienai Ecclesia Omorph. A igreja é linda. E é mesmo, quando cumpre o seu papel, quando entende o poder da unidade do corpo, quando abraça os perdidos, sim, a igreja é linda. E eu amo a igreja e fazer parte dela. Mas o que a gente precisa no momento como igreja é abrir os nossos olhos e entender o que a gente precisa fazer, que a gente não foi colocado aqui à toa. Aquela antiga frase que diz que a gente tem que estar no mundo sem ser do mundo, sem se contaminar com o mundo. A gente nasceu em meio à escuridão para ser luz. A mesma luz, mesmo que com muitos templos e denominações, a luz deve ser única, porque a luz é Jesus, ele que precisa brilhar. E agora um alerta bem claro. Se a luz é a mesma que é Jesus, porque uns insistem em afirmar que tem a luz mais brilhante? A nossa luta, gente, é contra as trevas, é contra o mal e não uns contra os outros. Mas esse assunto fica para o próximo podcast. Por hoje, eu quero que você entenda que, como igreja, você nasceu em meio à escuridão para ser luz. E ser luz é amar os que estão nas trevas. É ir até o ponto mais sombrio e levar a luz das esperanças para aqueles que estão perdidos lá. Vamos pensar sobre isso? Eu tenho sido a igreja que Jesus sonhou que eu fosse, cheia de autoridade, que leva a luz, ou eu me acomodei em estar apenas em meio aos santos?